estamos aqui entre 28 e 30 participantes, que eu acho que é bem legal. Tem um pessoal novo aqui acompanhando, acho importantíssimo a gente estar junto. Antes de passar para Luna, eu só queria fazer uma observação. A gente tem conversado muito aqui na região, viu? Nesse caso, Juliana, mas assim, com muita orientação da Diva também, como é que a gente atua aqui na região? A Juliana tocou numa questão bem importante, quer dizer, como é que essas ações do legislativo, do nosso pessoal no legislativo, chega na base. Certo? Então, assim, eu acho que azeitar essa rede é uma coisa importante aí para o trabalho que a gente quer fazer aqui no território, Juliana. A gente tem feito título de informe, depois acho que o Matias pode complementar. A gente está tentando mapear todas as instituições existentes aqui, os grupos existentes, e tentando, inclusive, mapear essa população que depende hoje do serviço público, que está com o serviço prejudicado, e, por outro lado, quer dizer, não está podendo acessar esse serviço público como escolas e postos de saúde, mas também preocupado com a situação dos trabalhadores aqui da região, que a Juliana falou bem, e a Diva também, nós estamos preocupados em como dar visibilidade a essa necessidade de garantir segurança, essa questão do segurança no trabalho, segurança no transporte, os rodízios, essa é a questão do decreto que é possível para ser, eu acho que era legal para a gente socializar, porque esse é um enfrentamento pesado que a gente tem que fazer aqui na região, né? Que é uma região que quer, digamos assim, ter o seu serviço como se tivesse tudo normalizado, né? E com isso penaliza o trabalhador que tem que se submeter ao transporte para vir para cá, e na verdade é uma coisa também bastante burra, porque isso faz com que essa contaminação ela cresça exponencialmente, né? Então, vou passar a palavra para a aluna, mas queria que vocês ficassem ligados nessas questões. Quer dizer, como é que faz chegar na base, como é que faz com que a gente possa, no território, se alimentar dessas lutas que vocês estão travando lá em defesa dos trabalhadores daqui. Luna. Oi, gente, boa noite. Agradecer aí a Maria Alice estar conduzindo essa reunião, agradecer bastante a fala da Diva e da Juliana Cardoso. A Diva eu não conheço pessoalmente, a Ju eu conheço já faz um tempão, e enfim, a admiro muito, é uma referência aí, e é uma mulher muito batalhadora, e principalmente num espaço onde a gente sabe que tem poucas mulheres, muitos homens, e uma política contra as mulheres muitas das vezes, né? Não, eu me inscrevi para também falar um pouco e compartilhar com vocês algumas reflexões. Eu acredito que a gente tem vivido um tempo muito difícil. A gente já vivia um cenário de crise econômica, crise financeira, já vivia um cenário de crise política e institucional no nosso país. E a crise pandêmica, né, de sanitária mesmo, é uma crise que só piorou mais ainda toda essa conjuntura. E acho que o pior disso, eu acho que eu vou tentar falar bem menos que isso. E o pior, eu acho que a gente acaba vivendo é que tem uma janela que a gente da esquerda pode, de fato, fazer uma análise uma análise do sistema e fazer essa contraposição completa do sistema, né, capitalista, neoliberal, desse projeto muito reforçado pelo governo Bolsonaro, e a gente tem essa capacidade, a gente pode fazer essa discussão e esse debate, mas a esquerda não tem conseguido ter protagonismo. Eu acho que aqui a gente viu o que a Diva falou, então, muito importante todas as medidas, acho que pelo menos os nossos governos, e ali em Natal, eu acho, né, no Rio Grande do Norte, com certeza estão fazendo o que deve ser feito,
mas a gente não tem conseguido como um todo esse protagonismo. Também queria que a Ju comentasse um pouco até das emendas que o PT propôs aqui na Câmara dos Vereadores, e várias delas foram negadas, assim. Então, acho que é uma questão para a esquerda de que a gente tenha a abertura desse questionamento global, então, do sistema capitalista. A gente pode propor novas saídas, inclusive as saídas que estão sendo propostas, então, mais investimento em saúde, mais investimento no SUS, ou também proteção social, ou garantia de renda básica emergencial, quando a gente achava que isso ia ser aprovado, né? Todas essas pautas que são historicamente da esquerda foram capturadas, de certa maneira, pela direita, né? Então, esse campo que aí está entre a gente e o Bolsonaro, assim. E isso eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque às vezes a gente diz, não, o Bolsonaro está isolado, não, a população está descontente com o Bolsonaro, tem panelaço todo dia, nossa, olha quanta besteira o Bolsonaro fala. Mas no final das contas, a gente sabe que pós-crise pandêmica, a gente vai viver talvez num cenário mais difícil ainda, porque esses que agora estão defendendo investimento na saúde, esses que estão agora defendendo auxílio aos trabalhadores, não vão continuar defendendo isso pós uma saída da crise, né, dessa crise sanitária que a gente vive. Então, é necessário que a esquerda, e aí por isso que o que a Maria Alice falou agora no final, tanto para a Juliana quanto para a Diva falarem, é fundamental. Essa relação com a população, essa relação com a base, porque acho que a gente está fazendo muito enfrentamento na Câmara, né, seja dos deputados, nas câmaras municipais, acho mesmo. Acho que o PT tem trabalhado muito para isso, mas eu não sinto que a gente consegue expandir tudo isso, assim. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente precisa colocar. E aí, só comentando minimamente assim sobre São Paulo, que eu acho que é importante, que algumas medidas que, enfim, estão sendo colocadas, e aí eu queria até que a Ju comentasse um pouco, que é essa questão da merenda em casa, né, do cartão merenda, do voucher, né, que o Bruno Covas colocou, né, um voucher que dá R$ 55,00 para o ensino fundamental, R$ 66,00 para o ensino infantil e 111 para as creches. Só que cerca de 1/3 dos alunos, né, que estão credenciados na rede pública estão recebendo. Os outros 2/3 não estão recebendo, porque antes eram famílias que talvez ali não estivessem no CAD único. Só que essas famílias hoje precisam desse auxílio, né? Então, são várias políticas que, claro, tem um discurso importante aí, acho que a gente não pode tirar também isso, um discurso de contraposição ao Bolsonaro, muito importante nesse momento, mas que também são políticas que a população não está enxergando assim. Então, não está chegando cesta básica, não está chegando auxílio, e toda essa pressão, essa pressão que é no meio popular mesmo, dessas pessoas que não estão sem renda, que estão precisando, né, do trabalho, trabalhadores autônomos, de aplicativos, enfim, diaristas, etc., tem essa pressão de e agora, né? O que eu vou fazer? E isso acaba culminando, né, nesse discurso, nessa narrativa do Bolsonaro de retomada da economia. Então, é algo que eu queria que elas comentassem um pouco mais, que as pessoas comentassem também, de como a gente volta, né, de verdade, a debater com a população e conseguir linkar tanto esse projeto e quem de fato é uma oposição que sempre fez pelos mais pobres e que na crise tem apresentado de fato as saídas necessárias. Então, como a gente fazer isso, acho que é uma grande dilema para a esquerda, e acho que a gente não pode cair no erro de achar que acabou o Bolsonaro ou coisa do tipo. Eu acho que a gente precisa trabalhar com uma saída, uma reconstrução de uma sociedade melhor, que realmente tem inclusão justa e tudo mais. Então, era um pouco do que eu queria trazer de reflexão. Muito bom. Tamires? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Não, eu primeiro queria agradecer ao Matias pelo convite, a Maria Alice por estar conduzindo esse debate. Eu sou fã incondicional da Diva e da Juliana Cardoso. Eu acho que elas são grandes mulheres e referências para a gente. Eu acho que vocês ocuparem espaço na Câmara Municipal em Natal e aqui em São Paulo mostram para a gente, para nós, jovens mulheres, que esse espaço também é nosso espaço, que a gente também tem que ocupar ele, enfim, para ajudar a transformar a lógica da nossa política. Tá? Eu acho muito bacana esse tema, né, o modo petista de legislar no enfrentamento ao coronavírus, porque
A gente tem uma concepção, e eu acho que o PT está sofrendo uma série de ataques, inclusive, né? Teve a tentativa de cassação ao partido na semana passada, e a gente começou a falar sobre os 40 anos de história, e em 40 anos de história totalmente linkado à luta dos trabalhadores, à luta pela transformação social, pelo combate à desigualdade social como um todo. E esse momento da crise do coronavírus que a gente está passando, eu acho que ele escancara uma série de políticas, né? E uma política de morte, né? A necropolítica, que já é realidade nas periferias como um todo, né? A gente já teve aqui no Brasil, isso são casos que foram notificados, e levando em consideração que tem muitos que estão subnotificados, mas são mais de 15 mil casos confirmados, 800 pessoas que já faleceram. Só aqui em São Paulo a gente tem 5 mil casos e 400 mortes. Então, a gente tem 1/3 dos casos confirmados e metade das mortes aconteceram aqui no estado de São Paulo, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Só que se a gente for pensar nos dados, tanto em relação à desigualdade social, quanto em relação às violências diárias, que a população mais pobre, a população vulnerável, ela já vem sofrendo nos últimos anos, né? Eu acho que desde principalmente 2014, que foi quando começaram um ataque muito forte, né, ao governo Dilma, mas logo depois, em 2016, com o impeachment e com o governo Bolsonaro, a gente vem tendo uma série de ataques às políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos, políticas públicas que garantiam um processo de inclusão social, né? Então, o coronavírus, ele vem aqui no Brasil, né? Ele chega no Brasil num cenário em que o SUS está sendo atacado, em que o Bolsa Família foi diminuído esse ano, que na cidade de São Paulo, por exemplo, o cadastro do CadÚnico, né? Ele diminuiu de 2018 a 2019 90 mil famílias. Né? Se a gente for ver os dados do Ministério da Cidadania, 90 mil famílias foram retiradas do cadastro único. Então, a gente percebe que a gente passou por uma sistemática nesses últimos anos de ataque a essas políticas de inclusão social e de combate à desigualdade que são marcas do nosso governo. E aí, nesse sentido, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem, né, nesse cenário do coronavírus, para além de garantir as ações de solidariedade, que eu acho que é um papel do PT, porque o PT ele surge disso, né, surge da organização de base nas periferias, do núcleo de base. Aqui, inclusive, eu faço parte da executiva municipal aqui de São Paulo, e a gente está fazendo um mapeamento das ações de solidariedade que acontecem aqui na cidade. Já são mais de 60 ações que estão mapeadas, e ações desde que passam pela cidade como um todo, mas principalmente regionalizadas, né, focadas em bairros ou em públicos específicos, para garantir cesta básica, para garantir enfim, dinheiro para ajudar a pagar as contas, ou material de insumo, né, de higiene, como álcool e gel, sabão, etc. Seja isso, seja as ações de movimento social como um todo, e aí pensa no debate do combate à desigualdade aqui na cidade de São Paulo focado, né? Então, o PT ele tem feito esse mapeamento das iniciativas que acontecem aqui para ver como que o partido consegue fortalecer, não só através da direção municipal, mas principalmente das direções zonais. E aí, por isso eu acho muito bacana o Diretório Zonal de Pinheiros estar fazendo esse debate, porque eu acho que, para além de debater sobre essa ação, o modo petista de ação, o modo petista de legislar, a gente precisa pensar nós, enquanto DZ, como que a gente atua na região para garantir que os impactos do coronavírus com a população mais vulnerável sejam menores, né? Como a gente consegue garantir enquanto diretório zonal para que isso, para garantir, enfim, dialogar com a população e acompanhar. E aí, pensando, enfim, na pergunta, a Maria Alice falou, o tempo aqui é curto, mas para finalizando a minha fala, eu gostei muito do que vocês falaram em relação às ações, né? E assim como a Luna comentou, eu acho que uma das minhas principais angústias nesse cenário que a gente está vivendo da política de morte, da necropolítica, ela está cada vez mais escancarada. Eu nem vou dizer assim que ela está colocada agora, porque para mim isso é um fato que já acontece desde antes do coronavírus chegar aqui no Brasil, né? Porque é só a gente pensar nos dados de a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado, a cada 2 horas uma mulher negra ser assassinada, a cada 7 horas uma mulher ser vítima de feminicídio, enfim. O índice de violência contra a população jovem, negra, periférica, contra as mulheres, contra os LGBTs, aqui no Brasil já é muito grande, né? Mas nesse cenário de pandemia, da necessidade cada vez mais de políticas públicas, em que parte da direita, inclusive, passa a reconhecer isso, eu acho que um dos principais desafios nosso é a gente pensar qual que é o modelo de sociedade que a gente quer viver.
E para além de pensar qual é esse modelo de sociedade, é como que a gente diferencia essa defesa que eles estão fazendo agora de uma defesa histórica nossa. E aí eu acho que pensar na atuação do parlamento, né, acho que tanto o municipal, mas estadual e federal também, é pensar como a gente faz uma relação nesse momento que a gente tem agora com os movimentos sociais e com a periferia como um todo, né, com a classe trabalhadora como um todo, para nortear esse projeto, esse modelo de sociedade. Por quê? Porque o coronavírus a gente vai passar, né? Tipo, pode ser 6 meses ou pode ser 1 ano, a gente vai conseguir enfrentar esse processo. Mas a desigualdade social, ela vai permanecer, porque ela é anterior ao coronavírus, e ela é histórica, ela está ligada à formação da nossa sociedade. E aí, para conseguir superar esse processo estrutural de desigualdade, de violências históricas que a gente vem sofrendo, eu acho que é necessário a gente cada vez mais apontar para a superação, assim, desse modelo de sistema econômico que a gente vive, esse modelo de sociedade que a gente vive. E aí apontar esse modelo, né, e conseguir superar isso de certa forma, eu acho que é um papel principalmente do PT, porque o PT ele surge com essa necessidade, né? O PT ele surge a partir da ideia de mostrar para os trabalhadores e para as trabalhadoras que ocupar a política e transformar a sociedade é um papel nosso, né? Não só os trabalhadores como objeto, mas os trabalhadores e as trabalhadoras como agente político de transformação social. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre o que vocês acham desse nosso desafio desse momento em que a gente está vivendo de pandemia, fazer essa diferenciação dessas defesas históricas que a gente faz de política pública, mas principalmente para depois de superada o coronavírus aqui, né? Como que a gente consegue apontar para uma superação desse sistema econômico, para uma superação do capitalismo? Eu acho que o PT ele precisa começar a ter um discurso, inclusive, mais radical nesse sentido, sabe? Olha, o coronavírus está mostrando para o Brasil e para o mundo inteiro que um sistema econômico predador, que um sistema econômico que define quem vive e quem morte, ele não se sustenta mais, né? Então a gente precisa apontar para isso, né? Para a superação do sistema capitalista, para a construção de um modelo de sociedade que seja mais democrático, igualitário, que tenha os trabalhadores e as trabalhadoras no centro, não só das políticas públicas, mas nas decisões, né? Como um todo. Enfim, é isso. Tudo bem? Vivian Mendes agora. Tem 5 minutos também, e depois eu passo para as nossas inscrições, tá? Olá, pessoal, boa noite. Quero muito agradecer aqui pelo espaço. Primeiro, parabenizar o DZ, que tem se mantido ativo nesses tempos de crise. Acho que é super importante a gente poder manter essas proximidades nesses momentos e continuar discutindo política. A gente que aprende a fazer as coisas, né, na presença, de forma muito coletiva, essa reclusão, ela prejudica um pouco, né? Porque não é o hábito que a gente tem, assim, a gente faz a política sentindo que as pessoas estão falando, olhando no olho, no encontro, e esses momentos eles teriam a prejudicar muito. Eu acho que é muito importante a gente começar a construir outras dinâmicas de proximidade, de construção de ideias coletivas, que eu acho que são muito importantes nesse momento. A gente vê que crescem muitas lideranças individuais nesse momento, mas a força, eu acho que das respostas de fato que vão conseguir trazer para esse momento processos que sejam mais definitivos, então respostas que sejam mais definitivas, acho que elas vão ser construídas a partir da força coletiva. Eu acho muito importante que o DZ esteja se organizando nesse momento, continuando a sua organização, mesmo que à distância. Eu vou pedir desculpa porque eu não consegui ouvir a fala inteira de todo mundo, porque eu tinha uma live, eu saí e voltei, mas eu acompanhei bastante do começo, e acho que o debate aqui está de muita alta qualidade, assim. Acho que a gente está passando, de fato, por um processo de compreensão do que vai ser o mundo daqui para frente, assim. É muito sintomático que no momento em que as pessoas sejam obrigadas a ficar dentro de casa e reduzir o ritmo das suas vidas, né, o mundo reaja de forma a ter qualidade de vida em alguns aspectos, né? Então, que as pessoas possam vivenciar mais as suas vidas, que elas possam organizar mais e passam a ter alguns... Desculpa, gente, é que tá tendo um panelaço muito forte aqui.
Eu estou me confundindo bastante, mas eu estou feliz que está tendo. Mas que elas possam repensar a forma como elas organizam a vida delas, como elas vivenciam, como elas vivenciam a sua vida física, né? Então, pensar como que elas vão cumprir os seus exercícios. Então, acho que tem esse processo, mas acho que tem uma dimensão global interessante. Assim, a gente vê na China o que a quarentena gerou, né, melhor qualidade em relação à questão ao ar, né, das cidades. E aí você pensa, né, para que a cidade possa ter uma qualidade do ar melhor, as pessoas têm que parar de vivenciar a cidade. Então, significa que a forma como a gente vinha construindo a nossa vida, ela, assim, era uma coisa que a gente já falava, mas a gente tem cada vez mais demonstrações que ela não era possível de ser continuada. Assim, a gente tem uma das companheiras aqui do DZ, que é a Beca, que sempre fala isso, né, da dimensão da gente não saber se daqui a 50 anos a gente vai conseguir ter um mundo para viver, assim. Eu acho que é essa a discussão que está apontada. E eu acho que isso, obviamente, coloca na centralidade alguns debates. Gosto das posições que o PT tem apresentado, mas acho, de fato, que tem uma necessidade nossa de conseguir posicionar melhor o que é oposição e o que significa os projetos que estão sendo opostos nesse momento. Gosto assim, não é que eu gosto pouco, me incomoda muito essa guinada que tem sido dada de voltar a legitimar figuras que tinham projetos de governo, projetos de país muito equivocados, assim. O Witzel e o Dória estarem nesse momento tendo esse peso político que eles estão tendo novamente como pessoas razoáveis que apresentam projetos de país, projetos de cidade, projetos de estado muito fortes, me gera um incômodo muito grande, porque são as mesmas pessoas agora defendem a vida de uma forma muito forte, mas são as mesmas pessoas que há 6 meses atrás defendiam a morte das pessoas de forma muito aberta e muito legitimada, inclusive. Então, e eu acho que eles, obviamente, que eles ocupam esse espaço pela posição de poder que eles estão colocados por ser governadores, mas eu acho que existe um vácuo das nossas lideranças de conseguirem apresentar narrativas mais consistentes, que dialoguem mais com, talvez, os anseios da população nesse momento. Assim, eu acho que o Lula agora tem cumprido uma agenda de lives e de debates públicos na internet muito importante. Inclusive, é impressionante o quanto ele se movimentar um pouquinho, né? Já gera um incômodo gigantesco. Então, ele fez uma sinalização, né, para o Dória, e o Dória devolveu, e por mais que a gente possa ter, que algumas pessoas possam ter críticas, acharem que foi um movimento errado, a reação que vem de parte de setores da direita dessa movimentação é muito, assim, acho que demonstra o poder que o Lula tem de apresentar respostas, de apresentar diálogos que as pessoas queriam, né, querem que ele não tenha mais essa condição. Então, eu acho que o PT, de forma mais ampla, deveria e tem que conseguir aproveitar melhor essa figura que puxa a política para perto dele, né? O Lula tem esse poder dele conseguir centrar, essa força que ele tem de puxar a política para perto dele, de puxar a referência para ele, e eu acho que a gente tem que conseguir aproveitar mais. No tocante às cidades, eu acho que tem uma discussão fundamental, que por mais que os projetos de centro-direita, direita, estejam apresentando respostas em relação à questão da saúde, que eu acho que tem críticas a serem apresentadas, inclusive, né? Não acho que eles estão trabalhando 100%, né? Estão apresentando as melhores respostas e que não são passíveis de críticas, mas eu acho que tem uma discussão em relação à proteção das pessoas, tanto do trabalho, quanto na área da assistência social, quanto do que vai ser a recuperação da crise, que, querendo ou não, esse campo não vai conseguir dar resposta, porque eles não acreditam nessas respostas. A gente viu pelo posicionamento do Dória quando saiu a primeira versão da MP, para encerrar, quando saiu a primeira versão da MP, já se posicionando a favor da suspensão
dos contratos, e a gente tem visto aqui na cidade de São Paulo o Bruno Covas com muita dificuldade de dar conta das discussões das populações mais vulneráveis. Então, a população de rua está passando por um processo super complicado aqui, e acho que é isso. Como eles não têm a prioridade em relação às populações mais vulneráveis, à classe trabalhadora, acho que eles vão ter muita dificuldade de apresentar respostas, e aí acho que cabe a nós, nas cidades, conseguir apresentar. Vi que a bancada aqui tem feito muitas propostas bem interessantes, e acho que essas trocas, como a gente está fazendo hoje, vão contribuir para a gente conseguir dar qualidade para o que tem que ser as saídas em relação à crise. Obrigada. Eu tenho algumas questões a fazer. Eu acho que vou focando mais nessa questão da crise, mas respeitando aqui as inscrições. Eu vou abrir a palavra para a Terezinha, depois para o Rafael, depois para a Mina, pedindo que cada um fale no máximo 2 minutos, 2 minutos e pouco, para a gente poder ter tempo de ouvir a Diva e a Juliana. Tem aqui 2 perguntas que foram colocadas aqui. Uma, se a Diva não topa ser nossa candidata a prefeita lá em Natal, tá certo? Já que a Natália não está nesse momento colocando o nome, a Marinete está... né? É uma pergunta que eu também endosso, a pergunta da Marinete aqui, tá certo? E a Mirna também, que eu acho que ela também se inscreveu, ela vai falar mais, que ela quer ter um pouquinho melhor a dimensão do que é essa Câmara lá de Natal, o que é a bancada de esquerda. Eu acho que isso vale para as 2 também, né? Ter a dimensão do que é essa luta parlamentar, onde a gente é minoria, né? E como é que a gente consegue se mover e forçar determinadas medidas e fazer aprovar determinadas medidas. Então, abrir a palavra aqui para a Terezinha. Na verdade, eu queria só colocar 2 questões. Eu tenho acompanhado, eu sou do setorial de saúde, e a Juliana é super ativa nisso, e hoje a gente tem mais uma morte de enfermeira, né? Então, a minha questão é a seguinte: eu primeiro queria saber da Diva se o Rio Grande do Norte e Natal, se os casos notificados são casos testados, se estão testando todo mundo. Porque a universidade de lá recebeu insumos para isso. E aqui em São Paulo, Juliana, eu acho assim, a gente precisa denunciar fortemente essa questão, porque os hospitais estão absolutamente colapsados já, os municipais, as pessoas estão sem EPI, não tem material nenhum, e ao invés dos hospitais de campanha receberem os pacientes de média complexidade dos hospitais municipais, isso não está acontecendo. E lá nos hospitais de campanha foi dado tudo para as OS, e as OS forneceram as EPIs para os seus funcionários, enquanto os nossos estão morrendo. Então, eu acho que, assim, eu gostei muito da proposta da Diva, desse mandato coletivo de juntar federal com estadual, mas acho que é pela realidade do Rio Grande do Norte. Aqui em São Paulo, eu acho difícil, porque a própria bancada do PT, na Câmara, às vezes ela não se entende, né, Juliana? Então, eu acho que nós estamos numa situação prevista, acho que tem que acionar o Ministério Público. O Covas, que está no comando do município, ele fala uma coisa na televisão, mas publica outra, coisas seríssimas que estão acontecendo. Agora a última foi na educação, e o Dória também está fazendo marketing, né? Porque hoje ele proibiu as notificações de casos leves, só são notificados os casos graves. Então, você está maquiando uma pandemia e nós estamos caminhando no escuro. Então, nesse sentido, minha questão é como o mandato pode interferir nessas barbaridades, especialmente a questão da comunicação, porque as pessoas veem as entrevistas e estão achando, puxa, que legal.
Eu acho o Mandetta de uma incompetência monumental, né? O artigo do Arthur Quioro foi perfeito, eu recomendo que todo mundo leia. E, enfim, eram essas as minhas mais angústias do que falas. E eu vou pedir desculpas, porque eu vou ter que sair daqui a 3 minutos para outra reunião. Obrigada. Terezinha, muito bacana as reflexões. Eu acho que é isso. Assim, nosso realmente tem a ver com a formação do Estado, mas eu acho que também com o exercício, ter esse mandato coletivo, sabe? Porque claro que não é fácil e não é imediato, mas o momento que a gente está vivendo também está exigindo de nós novas posturas, né? Então, a gente vai precisar pautar ações, né? Eu até vi que tem alguém perguntando, será que as ações de curto prazo agora não podem virar política pública? Então, é isso, né? Como é que a gente transforma isso em todas as esferas? Então, acho que talvez uma provocada para os outros estados, mesmo com suas dimensões maiores ou com suas dificuldades, de pensar pelo menos sobre algumas pautas, né? De que a gente tenha fóruns assim. E sobre o teste, a gente não está fazendo ainda de forma para todo mundo, né? Realmente tem essa recomendação nacional, mas tem o recurso da universidade e melhorou. Tem assim sido mais rápido o resultado porque tem esse aporte da universidade, mas ainda não estamos nesse nível de conseguir que todo mundo faça o teste. Ainda estamos nessa batalha. Obrigada. E eu preciso de Maria Alice e de Marinete para ajudar a Natália a ser prefeita. Vamos lá. Ju? Então, hashtag Diva Prefeita. Vamos lá, vamos, né, dar força aí. A gente tem Natália. Muito bem. Eu acho, cadê a Tereza? Já foi? Não. Acho que ela foi. Não, ela está aí. Ela está chamando Galaxy A20. Então, dizer que aqui, acho que desde quando começou a pandemia, uma das coisas que eu mais falo, brigo, é saúde e assistência social, ambulantes, a questão das pessoas que estão trabalhando na informalidade. Então, isso está na nossa pauta diariamente, não só na relação de a gente mandar os ofícios, mas eu tenho ido diretamente falar com os secretários, porque eles não estão atendendo a gente por telefone mais. Então, tenho lá, não quer atender, não tem problema. Eu sento ali, fico esperando até ser atendida para poder falar das coisas que estão na ponta. E o que está na ponta? De fato, não está chegando equipamentos de EPI, nem testagem rápida, e nem articulação para poder ajustar as UTIs dos hospitais municipais. O recurso todo está indo para as áreas das terceirizadas e das organizações sociais que estão ganhando barris de dinheiro nesse momento. Isso é uma pauta que é todos os dias, todos os dias. Eu faço uma live todos os dias, 17h30, contando um pouco sobre o dia, das demandas e das ações que nós estamos fazendo, não só pelo mandato, mas enquanto partido, enquanto bancada, para passar informação para as pessoas. Então, não tenha dúvidas que a gente tem feito, sim, verificação, fiscalização, denúncia, inclusive, e eu estou tentando articular, mesmo com o risco que a gente tem e se organizando bem com o equipamento de EPI, que eu estou até solicitando que a Câmara Municipal pense nesses equipamentos também para os vereadores, para a gente poder fazer a vistoria pessoalmente. Então, eu estou tentando articular os demais vereadores para nós irmos nos hospitais, devidamente protegido, né? Mas se a gente não faz essa ação também presencial, eles estão fazendo o que quer e que bem entende. A articulação com o Ministério Público também está sendo feita junto com a Defensoria Pública, junto com o Tribunal de Contas do município, né?
que são esses outros atores que a gente também está dando, além do sindicato, o Sindicep está fazendo um trabalho maravilhoso, exemplar, né, nesse momento que necessário, que precisa a gente ter. Então, estamos fazendo, mas qual é o problema que a gente tem? E é um problema real, não só da nossa militância do PT, mas de comunicação. Eu vejo, por exemplo, que a gente tem grupos do Partido dos Trabalhadores que compartilham coisas de outros partidos, mas não compartilha ações e assuntos que a nossa bancada está fazendo, que os nossos vereadores e deputados estão fazendo. Isso é péssimo. Eu fico muito chateada quando eu vejo isso, porque a gente tem produzido muito, e não é pouco, não é pouco. Mas as nossas redes não têm o mesmo patamar de outras redes de outros partidos. E por que será? O que é que está acontecendo? O que falta para nós? Eu sei que existe uma bolha, eu sei que existe um algoritmo para a gente não chegar em alguns determinados locais. Mas eu acho que essa relação da pandemia também está nos dando a oportunidade de começar a pensar novas estratégias de reflexão com essa rede social e de usar plataformas para poder dialogar com as pessoas. Então, é também aqui um ponto de pauta, né? Como a gente vence essa guerra da informação, como a gente melhora os nossos bancos de dados, como a gente faz a interlocução nos nossos WhatsApp, né? Eu sei que eles vão perseguir a gente, é óbvio que eles vão perseguir a gente, inclusive nas redes, mas se a gente se juntar, ter uma estratégia clara da comunicação e de como nós vamos enfrentar isso, eu acho que a gente consegue avançar. A gente faz isso na rua, por que a gente não pode fazer isso nessa nova era de tecnologia? Então, estou atenta, estou chorando junto com cada morte de pessoas que estão, que a gente está perdendo nessa caminhada, e estou bastante atenta, fazendo interlocução com esses outros atores que eu falei para você. É isso. A Maria do Carmo, vi que até a Juliana já dialogou aqui pelo chat, mas eu acho que é legal depois vocês falarem sobre isso. A Maria do Carmo, que estava assistindo, precisou sair, mas faz uma pergunta que eu acho que é legal de ser explicitada aqui no chat, né, no debate, que é como tem sido a situação de isolamento da mulher e criança junto com o agressor. Se há denúncias e como é que vocês têm enfrentado isso, tá? E aí eu vou passar a palavra agora para o Rafael, depois para a Mirna, e depois eu estou inscrita. Eu não sei por que baixou a minha mãozinha, mas eu estou inscrita. Rafael. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer primeiro a Juliana e a Diva pela disponibilidade que elas tiveram para falar com a gente. Foi engrandecedor e muito elucidativo para a gente entender um pouco a dinâmica das ações legislativas, né? A minha questão em específico é sobre a população carcerária, que é um tema que tem me incomodado muito, sobre dois aspectos. O primeiro, assim, eu não sei se o município ele é o responsável legal pela população carcerária ou se é o governo do estado, mas no caso específico da gente ali, região de Pinheiros, tem a questão do cadeião de Pinheiros ali, né? Mas eu queria saber de vocês, e também linkando um pouco com o que a Diva tinha falado, dessa questão da interlocução com os outros mandatos, tanto estadual quanto federal, como que a gente pode pensar algumas ações, porque o que sempre pegou, e assim é uma denúncia que é muito antiga e recorrente, que é aquela de existe uma população gigantesca carcerária que já deveria estar na rua, seja porque ele já teria direito a semiaberto, ou a regime aberto, ou já esperou o prazo dele de prisão preventiva, está esperando o julgamento e ele teria que estar esperando em liberdade. Mas, assim, a questão mesmo da grande aglomeração que gera um presídio,
são celas superlotadas, o presídio está superlotado, e a gente já teve a morte de um funcionário da SAP aqui em São Paulo, da Secretaria de Ações Penitenciárias. E assim, então tem uma questão que é um foco preponderante de vetores, né? A população, os trabalhadores dos presídios vão ser vetores, eles recebem pouco, são população de baixa renda. Quando apertar muito, provavelmente vai acontecer o que aconteceu nos outros países, como Irã, Itália, que é a libertação de uma grande massa populacional carcerária, que já vai ter sido contaminada, provavelmente. Então, assim, quais são os tipos de ações que vocês conseguem fazer com relação a isso, assim, a tentativa de aceleração? Eu sei que eles já estão libertando uma parte da população carcerária, mas é sempre os acima de 70 anos, com comorbidades, com uma ou mais comorbidade, mas eu acho que está num ritmo lento, e aí eu queria saber se a gente pode ter alguma ação, principalmente por conta do que a gente tem ali na nossa região, que é a cadeia pública ali, da região de Pinheiros. É isso. Mirna. Olá, boa noite para todas e todos aqui. Né? Agradecer muito a Diva e a Juliana essa participação e as riquíssimas contribuições que estão trazendo. E também aproveitar e parabenizar as 3 pré-candidatas por abraçarem a causa aí de se candidatarem ao Legislativo Municipal aqui da cidade de São Paulo. Né? A Maria Alice já adiantou um pouco, eu tinha colocado ali no chat, eu tinha perguntado, só vou recolocar a questão para o grupo todo ver aí, eu tinha perguntado para a Diva qual era o tamanho lá da Câmara Municipal do Rio Grande do Norte, para a gente mencionar um pouco o que é a luta no Legislativo, né? Travar aí a luta e o modo petista de legislar, e também o tamanho da bancada de esquerda, não sei como vocês chamam lá, se é progressista, se é de esquerda e tal, para a gente poder dimensionar um pouco essa questão. Acho que valeria a pena, talvez, a Juliana falar um pouco também disso. Eu não tinha colocado essa questão para a Juliana, porque eu, sendo aqui de São Paulo, acompanho e também acompanho bastante questões do mandato da Juliana, então eu não havia colocado, mas acho que era legal se puder falar um pouco dessa correlação de forças no interior embora a Juliana já tenha mencionado um pouco. Eu tenho uma questão para as duas. Oi. Picotou a sua pergunta para mim. Você pode repetir de novo, por favor? É a mesma que eu tinha colocado para a Diva, de falar um pouco da correlação de forças no interior da Câmara Municipal, no Legislativo Municipal, né? Para a gente poder dimensionar a luta e o quanto é importante articular projetos e tal, né? Da perspectiva do PT, né? Da esquerda de maneira mais geral. E para a Diva e para a Juliana, eu queria colocar uma questão que é a seguinte, na verdade é uma dupla questão, mas a gente, aqui em São Paulo, e em São Paulo Estado, em São Paulo na cidade também, a gente está vendo que, em decorrência do isolamento social necessário, sem nenhuma dúvida, para combate ao coronavírus, mas a gente está vendo uma pressão na área da educação, do fundamental ao ensino superior, pela implantação de EAD, né? De diferentes formas aí que estão sendo chamadas, mas é uma pressão imensa. Eu, especialmente, dou aula no ensino superior e, assim, estou trabalhando 4 vezes mais do que eu trabalhava com ensino presencial, tamanha pressão que a gente está sofrendo. Né? Dou aula lá em Santo André. Moro aqui em São Paulo, mas dou aula em Santo André. Né? Então, a minha questão é dupla. Assim, uma no sentido de saber se isso também está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Né? Essa questão do EAD, como está a questão da educação. Né? Aqui em São Paulo,
tenho acompanhado bastante e a gente está vivendo isso. Hoje tivemos medidas aí estabelecidas pelo Dória, inclusive a Terezinha mencionou. E a pergunta assim, mais específica para o Legislativo o que o Legislativo Municipal, o que as bancadas municipais poderiam fazer lá do Rio Grande do Norte, aqui de São Paulo, poderiam fazer no sentido de problematizar essa questão do EAD, porque ele amplia enormemente a exclusão social, porque a população não tem acesso aos meios necessários para ter aula em EAD, né? Então, isso fecha ainda mais a questão da educação, elitiza ainda mais. Então, como problematizar essa questão em defesa da educação pública e de qualidade e para todos, que eu acho que essa frase é uma marca nossa também, que a gente precisa resgatar, né? Problematizar isso em defesa da educação pública de qualidade e contra o avanço das corporações privadas que fazem da educação um grande negócio, né? Que lucram com a educação. Enfim, voltar a bater naquela tecla de que educação não é mercadoria, é direito. Como que vocês viriam essas questões no Legislativo Municipal? Era isso que eu queria colocar. Brigadão. Estou aqui acompanhando. Agora sou eu que vou falar. Eu queria só colocar uma questão para vocês e também para as meninas aí que estão entrando nessa batalha nesse ano, né? Vocês levantaram uma série de questões ali da legislação, das populações vulneráveis que vocês acompanham, que dão guarida, né? E essa é uma realidade das nossas bancadas no Brasil inteiro, né? Ficou pensando que como enfrentar digamos, essas barreiras que existem muitas vezes quando a gente praticamente, no caso de você lá, você, né, uma bancada, você é a única vereadora lá de Natal? Depois aí, enfim, como que a gente dá visibilidade não só a essas questões, essas práticas, inclusive a gente vai relançar aí o banco de práticas legislativas agora para cruzar essas experiências que são fundamentais, mas como que também a gente pode criar mecanismos de dar visibilidade para uma concepção de cidade, né, que tem que estar sempre presente. Quer dizer, eu disputo, quando eu estou falando, eu estou falando isso e queria ouvir um pouco vocês, porque tem uma coisa que fica assim, nós cuidamos da política social, nós cuidamos dos vulneráveis, né? É verdade que a gente cuida dos vulneráveis, que a gente busca fazer avançar esses direitos, né? Busca avançar a cidadania, né? A condição de cidadania, mas a gente também disputa uma concepção de cidade, né? Que é econômica, que é uma concepção de economia, uma concepção de organização, uma concepção de onde as políticas sociais elas estão inseridas nelas, né? Então, pensando um pouco alto, eu acho que a gente tem um desafio de conseguir criar algo que dê visibilidade nacional para isso, para essa concepção e acoplada aí a essas questões que vocês estão colocando agora, que fazem a diferença. Quando a gente fala assim, o modo petista de legislar em pandemia, ele está embutido em todas as nossas concepções, né, que vêm na luta de transformações mais estruturais. Então, queria jogar essa questão para a gente conversar. E não tem mais ninguém inscrito, é isso? A Bárbara. Oi, gente, boa noite a todas. Eu sou a Bárbara, eu faço Direito no Mackenzie, componho aqui o diretório também, o diretório do Pinheiros. Eu queria falar um pouquinho sobre como os índices de violência doméstica têm aumentado, né, nesse período de quarentena, né?
E apesar de a gente, dentro das nossas casas, a gente se sentir muito distante disso, eu queria saber o que o PT tem pensado sobre isso, o que a gente pode fazer sobre isso. E também eu queria perguntar sobre como que, para a galera mais do direito, né, como que o Poder Judiciário pode intervir com a crise do coronavírus e diante dos crimes de responsabilidade do Bolsonaro. É isso. Diva, você quer falar? Então, gente, foi uma rodada e tanto aí, né? Muito, muito bom. Também saí ouvindo aí muita coisa, aprendendo muito, porque eu acho que essa partilha vai nos ajudando. E realmente eu sou a única mulher vereadora do PT e tem mais um companheiro, ou seja, nós não muda muito, é um quadro muito complexo. São 29 parlamentares na Câmara, desses 29, só 2 do PT, tem um vereador que era do PSOL e agora ele foi para o PV, nessa janela, e tinha uma vereadora do PDT que sempre votava com a gente, que agora foi para o PCdoB. Então, você teve uma reconfiguração, manteve ali praticamente 4, né, nesse lado aqui, com algumas pessoas, alguns parlamentares de oposição, mas a maioria de direita, né? Então, nós temos essa bancadinha, assim, minúscula, que tem tentado fazer a resistência. E isso não é fácil. Então, não é só aquilo que eu falei, nossos projetos não rodaram, não chegou lá, não é só porque a gente defende essas pautas e elas são ignoradas. É porque não tem gente para defender essas pautas ignoradas. Então, se só 2 pessoas estão defendendo, não vai ser fácil aprovar. E isso diz muito dessas questões que foram colocadas aqui. Como vai ser depois? Depois não pode ser como antes. Porque antes já era assim, já era difícil de a gente colocar na ordem do dia. Então, acho que a gente está tendo, infelizmente, um momento difícil, mas a chance de poder dizer, olha, não dá para a gente tratar, e vocês não podem tratar. Então, cada vez que a gente, nesse momento de crise ou de emergência, for votar um projeto, a gente tem que dizer, olha, vocês estão vendo aqui, o projeto devia ter sido votado antes, ou esse debate deveria ter acontecido antes. Não pode ser, depois não pode ser assim. É um processo de disputar essa narrativa, porque eu concordo, não dá para a gente assistir de braço cruzado que esses algozes virem os heróis, né? Os heróis salvam todo mundo, mas amanhã, olha aí, ó, tapinha na costa e aí vamos só para os meus amigos. Eu vou continuar fazendo a política, né, de quem eu acredito. Então, acho que não, ou de quem compartilha comigo desse lugar social, né? E o outro vai continuar à margem, enfim. Realmente está escancarada a necropolítica, porque, como o Ju disse bem, é verdade que nós temos um Estado muito pequeno. Se a gente nesse debate de ter o Estado mínimo, a gente perdeu um lugar da política social vinculada à política econômica, como disse Maria Alice. Não é assim, a gente não defende isso e não defende aquilo, ao contrário disso. A gente defende a política econômica para ter uma política social diferenciada. Então, essa narrativa a gente tem que disputar, e ela não é fácil. Ela não é uma narrativa que está fácil, porque o debate eleitoral está interditado para nós, petistas, não está interditado para a direita. Vamos entender bem o que está acontecendo nesse país. Nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nós estamos aí fazendo o debate da solidariedade e os aproveitadores de plantão estão fazendo política com isso. Estão fazendo política com P minúsculo. Né? Estão fazendo politicagem, estão utilizando das pessoas. E essa utilização não é só na entrega da cesta básica que não passou pelo Cade Único. É também da cesta básica que não passou pelo Cade Único, mas de passar projetos que não precisavam entrar na ordem do dia, na urgência, vem para as casas legislativas, e a gente tem que ficar atento sobre isso. Quando a gente estava falando aqui de EAD, eu achei muito bacana quando o Mirna trouxe, porque a gente fez uma live aqui com a Erika Takimoto
e a gente dialogou sobre o papel da ciência, e naquele momento a gente também começou a dialogar sobre projetos que o presidente já autorizou, porque o presidente autorizou a necropolítica, o presidente autorizou a não ter isolamento, por isso que a gente não conseguiu ainda ganhar essa narrativa. A narrativa do isolamento social não está ganha. É importante a gente dizer isso, a gente precisa reforçar, né, todos os dias, porque um dia o presidente diz que estaria, no outro dia alguns prefeitos que também querem seguir essa cartilha, porque acreditam na necropolítica e acreditam nas vidas quando é para sair do lado da cesta básica fazendo a foto. Então, a gente tem que denunciar isso. Qual é a isonomia? Essa parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, ela é fundamental. Nós também estamos aqui, como Juliana falou aí, de acompanhar, de verificar. Injeção de saco todos os dias mandar ofício para a prefeitura, tem que mandar todo dia e tem que publicar, e quando não receber resposta tem que judicializar. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer com que a sociedade entenda que esse é o diálogo possível com as comunidades nesse momento. A gente não pode estar nas comunidades, mas do mesmo jeito que nada será como antes, nós que estávamos nas comunidades, eu sempre me incomodo muito quando alguém fala vamos voltar para as comunidades, eu vivo numa comunidade, né? Então, daqui eu nem saí, nem cheguei a sair, então tem esse olhar da dimensão, mas que trabalho é esse que nós estamos fazendo nas comunidades? Essa é a questão, realmente, né? Que olhar é esse que nós estamos, como é que nós estamos ouvindo as pessoas. Não é falando para as pessoas, é ouvindo as pessoas para entender por que a igreja chegou e ficou e a gente está perdendo essa narrativa. Não é só o Dória que está ganhando essa narrativa agora em São Paulo. E eu quero dizer para vocês que para a gente muito preocupante, porque Dória é a expressão no país todo, repercute para o país todo. Isso que vocês estão vivendo aí, que aponta como alguém que está aparecendo como a pessoa que resolve tudo, enfim, qual é a grande questão? Ele quer se diferenciar de Bolsonaro, mas nem de longe ele vai defender nossas pautas. Isso aqui é um oportunismo de plantão, da mesma forma que os oportunistas querem colocar na pauta. EAD é uma coisa para agora, não é para sempre. Ou é para coisas menores, ou não é uma plataforma para tudo. Elas são importantes, mas não é para tudo. E há oportunistas querendo aproveitar e vejam como está sendo bom. Olha aí, o seu filho está na tecnologia, ele falou com um coleguinha pela tela. E, como disse Mirna, está sendo muito trabalhoso para as professoras, muito trabalhoso para as famílias. Eu tenho criança em casa e, assim, é a maratona. Um tem que assistir... Um tem uma reunião de trabalho, outro tem outra, outro tem que assistir uma aula, né? Daqui a pouco tem um vídeo e tem uma tarefa de casa e a gente tem que acompanhar tudo isso. E isso não é razoável pensar que vai ser assim para depois. Não podem. A gente tem que interditar esse debate, do jeito que eles estão nos interditando no debate eleitoral, porque, veja, nem faríamos isso porque... não tem cabimento no momento que a gente está vivendo, todas as ações estão voltadas para esse sentimento de solidariedade, enfim, é muita dor envolvida, mas a direita está utilizando deste momento. Então, nesse momento, nós temos que aprofundar nosso projeto de país, nosso projeto estruturante, sim, como disse Maria Alice. Esse é o momento de colocar no papel todas as vivências que nós estamos tendo aqui, todas as tentativas, são muitos golpezinhos dentro do golpe grande, né? Há um golpe que está em continuidade e ele está acelerado no processo de crise. Agora, no processo de pandemia, ele está acelerado. Não é um presidente que é louco, é um presidente que tem um objetivo, né? De matar as pessoas,
exterminar as pessoas. Isso tem que ser evidenciado para a população. A gente vai disputar essa narrativa, mas a gente não vai disputar essa narrativa só dizendo fique em casa, você tem que proteger sua família, fique em casa porque nós temos que disputar que você tenha a renda básica, fique em casa, quem pode ficar em casa porque você tem direito ao sacolão, a criança tem direito a esse cartão aí, ao voucher, seja lá o que for que as cidades estão oferecendo. E nós temos que ser nós interlocutores disso, porque somos nós que estamos brigando por isso. E quando não tiver isonomia, quando o prefeito, no caso aqui de Natal, for entregar a cesta básica e a lista continuar lá do CAD sem ser atendida, a gente tem que colocar a boca no trombone, sim. A gente não pode ter medo de se colocar, né? Porque acho que Luna foi muito lúcida. Pós-pandemia, nós temos que ter uma saída, e não pode ser a que era antes. E o protagonismo, a gente tem que tomar de assalto agora. É assim, ó. É a nossa única governadora que fez isso, os nossos governadores se juntaram no Nordeste para comprar material e foram tratados assim, né? Compraram kits, compraram EPI e foi preso lá nos Estados Unidos. A gente tem que dizer para a população o que está acontecendo, né? E a gente tem que fazer isso em todas as esferas, em todas. Os meios de comunicação agora são os mais importantes, os encontros virtuais, mas nós temos um monte de amigo que não tem, que não usa, o povo da nossa comunidade, nem todo mundo usa, nem todo mundo entendeu. Dá uma volta aqui na rua de trás, aqui onde eu moro, que vai... Acho que deu uma travadinha aqui. Congelou. Estão me ouvindo? Voltou. Voltou, né? E eu falando e disparado. Mas é isso, assim, se você vai nos lugares, você vê que as pessoas estão ali aglomeradas. E a gente precisa dizer para elas a importância né, de estarem nas suas casas, mas de terem também alternativas para estarem nas suas casas. Porque também foi colocado aqui acho que Vivi falou disso, da visibilidade, Tamires falou da necropolítica muito bem, e a gente, Luna também, a gente falou desse momento em que a gente precisa ter alternativas para depois, mas essas alternativas precisam ser construídas agora, nesse processo, né? A gente precisa, porque não está definido que não vai ter eleição, né? Não está definido, nada está definido, mas todo mundo está em campanha. E nós estamos lutando arduamente para segurar essa onda dessa realidade, né? Rafael falou da população carcerária. E aí, Rafa, tem uma coisa muito importante. De fato, essa pauta, ela é municipal? Ela é municipal. Vamos lá, quem está nos presídios de cada cidade... E em muitas cidades, são pessoas dessa cidade, ou próximas dessa cidade, né? Então, ela também é municipal, é isso que eu estou querendo dizer. Qual é a grande questão? É a gente não abrir mão de pauta nenhuma. Lá, na reunião da frente, nessa frente mista que a gente criou, eu tenho colocado que ninguém larga a pauta de ninguém. Não pode largar a pauta do outro. Não é ninguém largar a mão de ninguém e simplesmente a gente se junta numa ciranda fofa. Não, essa pauta é importante para um, é importante para todos. Né? Eu tenho que defendê-la, eu tenho que entender o que significa esse sistema carcerário, porque era antes que as meninas estavam sem absorvente. Imagine agora como é que elas estão. Para depois, tem que ter dignidade lá no sistema carcerário. Não é só redução de visita, não é só... É como a gente vai tratar para que as pessoas não cheguem nessa situação de encarceramento, porque está aumentando o encarceramento feminino. Isso é uma questão para a gente pensar juntas, aqui juntos, né? Principalmente as pré-candidatas. É uma pauta que é nossa. Essa pauta não dialoga. Não dialoga com quem? Né? É isso que a gente tem que falar, a gente tem que chamar a população para conversar e vamos conversar, vamos ligar para as pessoas, ligar, telefonar, perder meia hora não,
passar meia hora investindo, dialogar com aquelas pessoas que a gente tem contato, que a gente não pode visitar, que não tem acesso à internet, é ligar para as pessoas, saber como elas estão, dizer o que a gente está fazendo e ouvir delas quais são os anseios, né? Quais são esses desejos, quais são as necessidades. E, de fato, Bárbara, os índices de violência estão aumentando. Não tem, os índices de registro têm diminuído, mas os índices de violência têm aumentado. Então, aqui a gente tem uma promotora da mulher excelente, doutora Érica Camus, nossa grande parceira, e nós temos dialogado com o governo do estado, com a Secretaria de Mulheres, com o aplicativo, né? A gente aqui estamos nesse diálogo para colocar o aplicativo para ser ampliado. Tem o botão do pânico, se o agressor se aproxima da vítima, porque agora ela vai estar... Tem as que estão na casa com seus algozes e tem as que eles vão se aproveitar que ninguém está vendo para ir lá na casa do isolamento. Então, aqui, né, o governo do estado investiu no botão do pânico, né, do jeito que a gente batia uma panela uma para outra para saber que estava tendo a violência ou o apitaço, tem esse botão. Então, quer dizer, tem algumas medidas que já estão em andamento e a gente também vai se reunir virtualmente ainda essa semana para encontrar outras medidas, para pensar aí como potencializar esse aplicativo, para informar melhor as mulheres de como denunciar e como salvar vidas agora. Antes, né, a gente já brigava, acho que a gente precisa fazer isso agora, porque potencializou o aumento da dor nas populações vulneráveis e a gente precisa informar a sociedade que a gente tem lado, mas a gente precisa fazer com que a sociedade entenda que ela precisa estar do nosso lado. Essa é a grande disputa, né, de lugar, de fala, de território, de pauta, né? Quais são as nossas pautas? E a gente tem que, todos os dias, colocar as nossas bandeiras bem erguidas para a população saber, mas também para quem está destruindo as políticas públicas poder entender como se faz, né, de fato, uma política estruturante, porque a gente vai voltar a governar esse país e a gente precisa estar preparado para isso. Nossas cidades vão ajudar com esses desenhos, com essas propostas, mesmo nas câmaras que a gente tem uma representatividade bem pequenininha, como é aqui em Natal, mas é agora, é a esperança da gente ampliar esse lugar e vamos parar essa interdição, né, da política para nós, do processo eleitoral para nós, e vamos parar também a utilização equivocada, né, do significado dos momentos da rede de solidariedade que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a gente tem uma tarefa aí tripla: construir um projeto estruturante, né, seguir de olho no significado do processo eleitoral, não podemos descuidar disso e não aceitar a utilização das populações vulneráveis pelos algozes de sempre. Seremos nós. Ju, quer te ouvir agora, e aí eu proponho que depois você já faça as considerações finais, e aí volta para a Diva e a gente conclui. Eu acho que nós estamos aqui só abrindo uma agenda, né? Eu estou colocando aí, vocês devem estar acompanhando, um pouco das medidas que a bancada, no conjunto de composições de ideias, de emendas de projeto de lei, ainda não terminei, mas acho que até o finalzinho eu termino, para poder vocês também estarem acompanhando as medidas que estão sendo feitas, né? Ela é muito ampla, aqui é um resumo de algumas coisas. Ainda não está aí a cultura, que foi um projeto que eu apresentei para os trabalhadores de cultura que estão com muita dificuldade de ter recurso para pagar o aluguel, a sua sobrevivência. Então, em outras cidades pequenas isso tem acontecido, de que a Secretaria de Cultura pagasse o cachê para eles para as apresentações virtuais, né? Ou em contato com o próprio televisão, né, de diversas cultura, até a própria TV Globo, SBT, que fizesse contratos específicos para que essas pessoas pudessem fazer shows virtual,
e a partir disso a gente conseguia poder garantir, né, o sustento dessas pessoas que são trabalhadores da cultura. Eu finalizo daqui a pouco, senão não consigo me concentrar, tá? Para falar com vocês. Então vamos aqui, deixa eu até abrir aqui a minha... Isso daqui é um conjunto de proposições da bancada. Da bancada, que foram apresentadas nos projetos de lei e que não foram aceitos muita coisa. A não ser a questão da saúde, que está mais no geral. Os projetos de lei da Câmara, eles estão apresentando como assim, manda-se recurso para a saúde, ok. A nosso questionamento, inclusive em um projeto de lei esse do fundo que eu falei para vocês, dos 38 milhões, está assim, para quê? É para especificamente os hospitais, assistência social, compra de EPI, respiradores, a gente quer fazer direcionado, porque se deixa muito aberto, muito amplo, não faz efetivamente aquilo que precisa. Tem muita coisa aí que eles não aceitaram, não toparam e não estão colocando. Porém, o que acontece? A gente recebeu na segunda-feira uma carta de intenções da Secretaria do Ministério Público dizendo que nós não poderíamos fazer nenhum projeto de lei que tirasse recurso do honorário público. Quer dizer, os fundos, aquele projeto de lei que o prefeito mandou para nós como para a liberação dos fundos para o Tesouro Municipal. Então, quer dizer, mexe com dinheiro. Normalmente, se for do vereador para a prefeitura, tem a relação de iniciativa privada. Visto de iniciativa. Uma das coisas que a gente está dizendo é o seguinte, que tem que ter a renda emergencial. Antes de sair a renda emergencial através do Congresso, a bancada do PT já apresentou essa renda emergencial para tirar dos fundos e ser direcionado especificamente para essa renda emergencial para as pessoas que precisam. A gente não desistiu disso ainda, estamos apresentando em todos os projetos de lei que vem do Executivo ou da Câmara, a gente apresenta insistentemente para que isso possa executar, para contemplar os R$600 que vem do governo federal. Todas as situações de vulnerabilidade social, né, tanto as pessoas ambulantes, trabalhadores informais, a questão das mulheres, a questão de pessoas de baixa renda para pagar a prestação da sua habitação, mesmo que seja pouco, tem que fazer suspensão, pagamento de IPTU, ISS, tudo que a gente pode apresentar nesse sentido de tirar do trabalhador nesses 2, 3 meses que vai ter ainda essa dificuldade da pandemia, a gente está fazendo e está apresentando. Então, resumidamente, a gente colocou ali para vocês, eu finalizo antes de a gente terminar. Eu quero dizer, a Luna acho que fez a pergunta do cartão de merenda. Bom, primeira coisa, a merenda, gente, é um direito. É um direito constitucional para todo mundo que vai para poder estar estudando em escola, tanto municipal quanto estadual, ela tem direito à merenda. Eu acho que, inclusive, tem as universidades, em algum momento, mesmo que seja pouquinho, não sei se tem dos bandejão, essas coisas assim, mas estou falando especificamente do que é do município, na relação do cartão merenda. Então, a gente tem que voltar lá atrás. Quando o Dória chega como prefeito da cidade de São Paulo, ele retira o leve leite de todas as crianças. Porque na nossa gestão, desde a época do PT, quando a Marta era prefeita, o leve leite era para todo mundo. Não tinha essa coisa de fazer cadastro, porque a gente entendia que é uma política universal para todo mundo tem esse direito. E aí, quando ele chega, ele retira isso de todo mundo e fala para os pais se cadastrarem no leve leite. Quando faz esse cadastro, o que acontece? Diminui significativamente. Então, hoje o cartão merenda, ele é para as famílias que estão cadastradas no pedido do leve leite. Por isso que teve uma diminuição tão intensa.
né? É por isso que teve, eles só estão fazendo como bonzinho, não, nós estamos mandando. Hoje mesmo eu recebi, uma mãe me ligou dizendo assim, Juliana, como que eu faço para poder ter o cartão merenda? Eu falei, primeiro, você é cadastrada no Leve Leite? Sou cadastrada. Mas aí teve um período que não recebi mais, mas aí eu também não fui atrás porque eu estava trabalhando, não conseguia ter tempo, mas agora fiquei desempregada porque fui mandada embora e eu estou precisando disso. Eu falei, então você liga lá na escola, né, na EMEI, e fala que você era cadastrada e que você vai buscar o seu cartão. Bom, ela não estava na lista, né, das pessoas que vão receber o cartão merenda, e aí ela ligou na André para saber como que ela fazia para reativar o cadastro dela. As pessoas não sabiam dizer o que fazer, não sabiam dizer. Então, tá tudo muito propaganda eleitoral, no período eleitoral, e pouca ação. Como foi, a Diva fala, né, uma política com P pequeno, né, não está sendo efetivo. A periferia e a ponta não estão recebendo os benefícios do governo. A periferia e a ponta nem sequer tem celular tão bom para ter o aplicativo para poder fazer o cadastro emergencial. Entende? Então, a mesma coisa acontece com a relação da educação, do EAD. Agora me conta, o meu Luiz, ele tem 6 anos, ele estuda escola estadual. A professora mandou 50... Pega aqui para mim, Maria, por favor, a lição do Lulu para mim. Maria Clara. Maria, pega aqui para mim a lição do Luiz, por favor. Ela mandou 50 páginas para poder falar sobre... para poder o menino fazer as atividades aqui em casa. A Maria Clara também. As atividades dela são em casa, são online e tal. Agora me fala, qual é a periferia que vai ter computador o suficiente para poder fazer a lição? Qual é a periferia que tem dinheiro para ter... Tá vendo? Tudo colorido. Olha aqui. Quem que vai conseguir imprimir isso daqui? Quem que vai... Se não tem nem computador, quanto mais impressora. Cara, e aí eles estão acabando com os professores que estão trabalhando mais do que se estivesse trabalhando na escola, para preparar a aula, para preparar a videoaula, para poder ver o que os alunos estão fazendo, se é que dá conta. E quando existe rede? Vamos combinar que a rede está bombando e todo mundo está usando e cai. Não sei nem como a gente não caiu ainda. Entende? Então, eu estou falando por mim, que hoje eu quase morri do meu coração, porque não funcionava o bendito do programa do virtual, do plenário virtual. Teve uma hora que não ia meu voto, não ia meu voto. Tipo, aqui na Casa é Grande, eu fiquei andando para ver se eu me acalmava, para conseguir voltar de novo e falar assim, funciona, inferno! Pelo amor de Deus, para eu conseguir finalizar, porque o momento do debate está ali, a gente está numa disputa política também de implantar as coisas que o Partido dos Trabalhadores, a nosso jeito de PT, de governar e de colocar os projetos, a gente tem feito. Então, eu acho que a gente, enquanto estamos brigando muito para que, primeira coisa, os professores e as terceirizadas das escolas municipais não precisem ir na escola fazer o trabalho, porque eles têm escola que tem condição de ter o teletrabalho. A terceirizada está indo lá para fazer o quê, misericórdia divina? Para poder ser infectado? As pessoas pegam ônibus. Os ônibus estão andando lotados no horário de pico. As pessoas da periferia não estão ficando em casa. Os comércios, os pequenos comércios começam a abrir nos pequenos bairros. Porque não tem agilidade do governo, não tem agilidade de uma política que já está aí. Tem dinheiro. Aqui em São Paulo, gente, desculpa, mas tem dinheiro. A gente já demonstrou isso. A gente já falou os caminhos para poder ter esse recurso. Tem falta de vontade política.
E é esse momento que nós temos que falar o porquê que o PT é necessário estar no governo e porquê que o Partido dos Trabalhadores tem um dos melhores projetos para poder indicar e saindo dessa crise o mais rápido possível. A questão do Rafael, quando ele fala da população da população carcerária, é um tema que não é de agora, né, Rafael? Cadê ele? Não estou vendo aqui. Tipo, o nosso judiciário é lento. O nosso judiciário, ele só quer colocar e encarcerar cada vez mais as pessoas, os homens e as mulheres que ficam numa situação bastante delicada e muitas vezes param lá nesse local por causa dos companheiros, dos maridos e sei lá o que, dos filhos. Sabe? Então, ela já era lenta, tá pior ainda. Porque sabe qual que é o pensamento desses caras? É o seguinte, que morra todo mundo. Agora é hora de morrer todo mundo. Agora é a hora que nós vamos, né, acabar com os pobres, com a população de rua, com a população carcerária. É isso, é uma cabeça de classe, né? E da pior, a do Bolsonaro, que é matar. Por isso que ele vive o tempo todo dizendo que as pessoas têm que trabalhar. Vê se lá os grandes empresários estão indo trabalhar. Né? É só os caras que estão lá se matando, pegando outro. Olha, eu outro dia fui no mercado. Mercado, então, misericórdia, R$10, R$11, 1 quilo de feijão. O que é isso? Por que esse governador e esse governo do estado e esse Bruno Covas não enfia logo uma determinação e um decreto para não aumentar nenhum tipo de alimentação? Para com isso! E a gente não consegue, a gente fala isso, mas a gente está com dificuldade de passar quem passa a bolha. Quem passa? Vamos combinar? Quem passa é o presidente Lula, quem passa é o Fernando Haddad, quem passa são alguns deputados federais que estão aí na ativa, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Os nossos governadores que são do PT, que, aliás, nem tem conseguido passar a bolha do céu, porque os governadores do PT de São Paulo têm dado cada show de bola, tem feito ação, ó, lá na frente, pergunta se alguma coisa acontece aqui. Por que o Dória começou a se colocar aí numa posição no Sudeste? Porque os governadores do PT já estavam longe, do Nordeste já estava longe, já estava lá na frente. E aí começou a ver que a imprensa estava começando em cima do partido para mostrar o projeto do PT, por isso que colocou luz e foco no que o Dória estava falando. Enfim, Maria Alice, controla meu tempo porque eu falo mais que a boca. Estamos acabando, finalizando. A correlação de forças, cara, na Câmara, tipo, nós somos 55 vereadores, 9 do PT, 2 do PSOL, o PC do nem se elegeu. Para votar qualquer coisa, precisa de 27. Nós estamos em 11. No máximo, a gente grita, berra, faz oposição. Emplacamos algumas coisas, poucas, mas a gente emplaca, porque a nossa bancada do PT aqui de São Paulo é muito organizada. Faça chuva, faça sol, terça-feira, meio-dia, é a nossa reunião de bancada. Qualquer ação que a gente tem é ação discutida, debatida, ferida, briga, não briga, enfim. A gente vai numa linha. Ultimamente, a gente tem brigado mais por conta das tendências, que na minha opinião, é ruim brigar por conta de tendência. A gente precisa focar e caminhar pelo projeto político do PT. Mas, enfim, esse é o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente discute. Faça chuva, faça sol. 9. Então, vamos lá. Ficamos outro dia 3h30. E eu já estava cansada. De tanto vai e volta, no sentido de que a gente debate. E a gente vai para cima. Cria estratégia e vai. Tem o líder, que é o vereador Alfredinho, mas cada um na sua comissão vai articulando, vai conversando com outros partidos para poder avançar em alguma pauta. Agora, quando eles se blocam, né, gente? Aí não tem jeito. Eles passam o trator e aí não tem jeito. Por isso que as nossas propostas tão lindas, né? Tão organizadinha, não passam. E a gente tem falado muito isso nas nossas redes sociais, na rede do PT, da bancada do PT. A relação, como já falei, da carcerária
eu tenho um projeto, mas é mais específico para os trabalhadores dos trabalhadores, né? Então, também eles entram e saem e também estão sem equipamentos de segurança. E a gente tem falado muito sobre isso. Mas bate diretamente, apesar de ser estadual, né? Ela bate diretamente na vida do dia a dia das pessoas. Acho que é isso. Faltou alguém? Não sei, acho que não. A luta parlamentar, né, é sempre intensa, sempre... Claro que faltou, imagina que louca. Como eu vou sair daqui e não falar das mulheres? Misericórdia. Não conta para ninguém isso daí. As mulheres, a luta das mulheres, principalmente nessa questão da violência doméstica, eu tenho problemas, se você acha que deve ter, Diva, de, inclusive, os nossos vereadores entenderem o quanto é importante a pauta. O quanto eu tenho que discutir, sim, dinheiro para os CDCMs, dinheiro para o recurso de atendimento à Casa da Mulher Brasileira. Sabe, aqui em São Paulo, linda casa, deixou tudo bonitinho. Demorou um século para começar a acontecer. O que ela está fazendo efetivamente hoje para poder atender as mulheres com violência? Aqui, a assistência social está demorando 3 meses para pagar as instituições que estão ali colocadas para fazer o trabalho. Denunciamos no Ministério Público, estamos em cima do Tribunal de Contas, estamos falando com a Defensoria, mas tudo é lento. E a imprensa fala com nós? Nunca, ainda mais com as mulheres. Ainda mais com as mulheres. Então, a gente tem um 56, as instituições estão muito linkadas aqui em São Paulo, é muito lindo de se ver, né? Quantas associações a galera tá, tipo, uma linkada na outra, tem algum problema, alguma ação, é muito nós temos de movimento social, temos mais agilidade do que o governo. A rede funciona, mas através do movimento social, não através da relação de governo. Porque se relação de governo é outro, morre infeliz, eles têm na cabeça dele. Não, tá gostando de apanhar? Então morre. É esse que é o pensamento deles. É esse pensamento capitalista, esse pensamento de só pensar no dinheiro, de acabar com a classe trabalhadora. Ainda é de hoje. Não é de hoje. Os hospitais municipais já falei. Na relação dos agressores, ok. Questão do PT e da bancada, falei. E o cartão merenda, falei. Acho que eu falei de tudo. Agradeço demais essa oportunidade. Adorando estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga tirar propostas afirmativas, efetivas, de como a gente não fala de nós para nós, e fala de nós para muito, e fala de nós para muito mais ainda, principalmente aqueles que são os bolsonaros e que estão desistindo. Se Deus... bom, eu sou católica, como falei, né? Então eu acho que a gente vai ter uma caminhada muito grande, mas eu acho que vai ter uma ampliação da gente voltar a falar, voltar a governar, porque falar, fazer, a gente sabe, e sabe muito bem. Por isso que a gente conquistou o espaço que a gente conquistou, e por isso que a gente está conquistando outros, e por isso que essa direita tão raivosa veio querendo tirar a gente de qualquer jeito e implantou o impeachment, implantou a prisão do presidente Lula, e mesmo assim ainda é a nossa pessoa que dialoga muito bem com a classe trabalhadora. Mas precisamos cuidar das nossas novas lideranças. Não é só uma pessoa, 2 ou 3 ou 4 de lideranças que são importantes, que têm abertura e construir esse PT. A gente tem que dar os espaços para as novas lideranças, e as lideranças estarem em espaço de poder, porque a gente ainda vai ter muita luta social, muita luta da classe trabalhadora. É isso, muito obrigada. Gente, antes de passar a palavra para Diva dar seu recadinho final aí, e depois o Matias encerrar, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Queria dizer para vocês, olha, nós estamos aqui há mais de 2 horas, mas nós entendemos também que esse momento de formação é um momento que vai além de uma reunião em que um fala e aí o outro... Esse é um momento de conversa mesmo. Eu acho que as questões que vocês trouxeram abrem para a gente assim, uma pauta de questões que eu acho que nós temos que aprofundar,
que nós temos que dar sequência a elas, né? E eu acho que são situações, digamos assim, do nosso legislativo municipal que requerem que a gente fortaleça, né, para ampliar a visibilidade. A Juliana falou uma coisa bem interessante que eu acho que a gente precisa aprofundar também, que é assim, a gente vive, está blocado, né, nós estamos, hoje, não há visibilidade para nada que o PT fale ou faça, né, e mesmo assim, a gente está conseguindo dialogar com aquela parcela que se mantém fiel. E a Juliana falou isso, e a Diva também, como essa rede de movimentos, ela tem sido mais ágil, é quase que um estado paralelo, né? A gente acaba quase montando um estado paralelo, que nos momentos em que a gente consegue fazer avançar para que isso vire política pública, ele está bastante maduro também para isso. Então, muito obrigado. Para as pessoas que estiveram aqui presentes, a gente vai fazer uma conversa aqui essa semana ainda, para pensar a próxima atividade de formação e a gente informa aí pelos grupos, tá bom? Boa noite, eu queria que a Diva falasse, desse um recadinho final e aí o Matias encerrasse a reunião. Quero agradecer muito esse momento, Maria Alice, agradecer a todo mundo que participou, acho que foi um momento maravilhoso. Parabéns, Juliana, pelos seus mandatos, né? De fato, fazendo a diferença, e eu acho que é isso que a gente tem que brigar para continuar ocupando esses lugares que não foram reservados para nós, assim como não foi reservado as políticas públicas para as pessoas que a gente defende. Então, a gente vai precisar ter muita força para seguir firme. Só uma coisa que eu não falei antes sobre esse modelo de cidade, por exemplo, aqui em Natal, estava no processo de revisão do plano diretor, e até o último momento, quando já começou o isolamento, eles queriam manter uma conferência para aprovar já uma minuta totalmente diferente daquilo que a gente debateu de fato nas comunidades, já com alteração a partir, né, da mudança de gabarito, enfim, essa orla linda que vocês falaram que a gente tem, e a gente tem que brigar por ela, pelo direito à paisagem, pelo direito das pessoas que trabalham na orla continuarem ali, continuarem vivendo. Isso tem tudo a ver com as populações vulneráveis que a gente defende, porque são essas pessoas que vendem na praia, são essas pessoas que estão na pesca artesanal. E acho que esse modelo de cidade que a gente tem que repensar como o projeto de agricultura urbana que a gente aprovou e que tem a ver com o reconhecimento dessa área verde. Então, para pensar esse modelo de cidade, eu também saio daqui com muitas inquietações do que é que a gente vai fazer para depois. Acho que vocês mexeram também muito com isso e eu quero agradecer, gratidão por tudo, pelo debate, pelas questões, pela partilha, pelo aprendizado, e vamos seguir firme aí na defesa da nossa história. Quiseram apagar a nossa estrela, né? Mas não vão conseguir, né? Não vão conseguir. Somos muitas, né? Somos muitos. Gratidão. Um beijo a todos. Muito bom. Parabéns. Diva, um abraço, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Olha, muito bom. Muito obrigada aí pela sua experiência. E eu só queria falar um item também da questão da educação. Nós somos contra a questão de EAD. E isso está tentando ser emplacado, já não é de agora, de uma parte do setor conservador, evangélico, que quer tirar a criança de dentro de sala de aula. E a gente tem que tomar cuidado que, por conta da pandemia, isso não se efetive em legislações que são contrárias a isso. Temos que ficar muito de olho, porque a gente não quer ter crianças dentro de casa. Não é o certo. Eu aqui tenho visto, primeiro que eu tô, assim, eu gosto muito de estar do Luiz e vejo como ele está desenvolveu, não é que ele está desenvolvendo, ele desenvolveu a leitura, mas desenvolveu porque estava em sala de aula, compartilhando com os outros amigos. Então, o PT é contra o EAD, ensinos dentro de casa. A gente tem que combater isso sempre. Ju, muito obrigado aí por esse comentário final também. Acho que
o ensino dentro de casa também recentemente passou por uma questão ainda mais difícil, conforme ele foi encampado pelo governo federal, né? E aí traz um monte de obscurantismo para dentro dessa pauta. Mas eu acho que são vários dos temas que mostram a importância, como a Diva e a Ju colocaram, do PT tá à frente da máquina pública para enfrentar as dificuldades que o nosso país já vive, mas que nos momentos de pandemia só reforçam, né? Acho que cada vez fica mais evidente isso, conforme a gente vai fazendo os papos, que a pandemia ela só evidencia vulnerabilidades que já estavam lá e as questões que já se apresentavam ficam ainda mais gritantes, assim. Quero agradecer muito a presença da Ju e da Diva, assim, muito obrigado. Um papo muito diferente, muito especial, assim, para a gente, enquanto formação de militância mesmo. Assim que sair no YouTube, eu já mando para vocês, porque acho que, de fato, é incrível a gente conseguir aliar experiências de legislativo e políticas municipais de cidades tão diferentes entre si. E agradecer muito também a presença da Vivi, da Tamires, da Luna. Seguramente vão ser grandes parceiras da Ju a partir do ano que vem, vão estar lá construindo essa pauta com toda a nossa bancada, assim, acho que é algo fundamental. Queria falar, Ju, rapidinho, que a gente aqui está começando a construir a relação com uma cooperativa de catadores. Eles apresentaram uma demanda bastante interessante da interrupção da coleta seletiva durante o período da pandemia, sem interrupção da coleta de lixo. Então, é basicamente não classificar a coleta seletiva como um serviço essencial. E tem uma questão bastante interessante assim para ser discutida, com manutenção de renda para esses trabalhadores e tal. Eles têm algumas experiências internacionais de manutenção da coleta seletiva durante o período da pandemia. Então, acho que tem uma agenda aí interessante para ser colocada. Inclusive, não sei como está em Natal, Diva, mas talvez seja uma pauta importante aí para se pautar, porque no fundo é só a defesa da continuidade da manutenção da renda para os trabalhadores, mas da própria coleta seletiva, né, e da reciclagem e tudo mais. Bom, enfim, como sempre, disponibilizar aí o Diretório de Pinheiros para tudo que vocês quiserem colocar para divulgação. Diva, se quiser divulgar coisa aí de Natal para São Paulo, e Ju contar com a gente aí para as coisas aqui do Diretório Municipal. E agradecer todo mundo que aguentou, já é uma reunião gigantesca, mas muito enriquecedora. Ju, e só a última coisa, pedir se você pudesse mandar esse material que você mandou aqui no chat para a gente por WhatsApp, ou para a Maria Alice, ou para mim, só para a gente poder divulgar no WhatsApp do diretório mesmo e poder mandar para as outras pessoas. Turma, muito obrigado, um beijo, boa noite aí, boa quarentena, se cuidem.